Palavras de Jesus. Então eu gostaria que você meditasse em relação ao que Jesus fala e assim você possa analisar mediante o que Jesus nos fala em João capítulo 14. Amém, Pai. Nós queremos te amar mais e mais. Esse é o desejo do nosso coração. Queremos a Tua presença em nossas vidas, nos mostrando o caminho que é Cristo e nos revelando a cada dia como devemos amar esse Cristo, a renunciar à nossa vontade, renunciar a nós mesmos para que possamos amar de verdade o nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez nos colocamos diante de Ti, Pai, com todo o amor do nosso coração, pedindo que a Tua presença venha se manifestar no nosso meio hoje à noite, Pai. Estamos aqui por Tua causa. Não há outro motivo, Senhor. Queremos adorar o Teu nome. Queremos entregar a Ti uma adoração que seja sincera. E te pedimos em nome de Jesus que como igreja possamos olhar para o Senhor, nos desvincular de qualquer pensamento ali fora, tirar de nossa mente o término do culto, que nós possamos aqui simplesmente estar na Tua presença, Pai. Nos dê essa condição hoje à noite, para que possamos adorar em sinceridade de coração. E, Senhor,
de todo o nosso coração. É isso que te pedimos mais uma vez, em nome de Jesus Cristo, nosso amado. Amém. Amém. Graça e paz, irmãos. Amém? Amém. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos mais uma vez na casa do Senhor para adorar a Ele. E você é chamado a adorar esse Deus. Você deve vir por causa desse Deus, unicamente por causa dele. Ele é a razão da nossa esperança, do nosso amor e da nossa dedicação em se prostrar diante de Deus. Em Isaías 41, com essa palavra eu quero saudar os irmãos. É um texto muito conhecido, mas que fala a respeito daquilo que nós devemos viver diariamente em nossas vidas. E quando eu meditei nessa palavra, foi por causa de um artigo que eu acabei vendo, uma notícia que eu acabei vendo de um rapaz que mora lá em Miami, né, onde está passando esse furacão. Isaías 41:10 diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo. Eu te sustento com a minha destra fiel. Amém. Esse é o nosso Deus, que nos diz: não temas, não temas. E um dos maiores furacões da história, hoje, nesse domingo, né, está passando, né, pela Flórida e por outros países, destruindo muitas coisas. E nós devemos, como igreja, orar por aquelas pessoas que estão enfrentando esse momento agora, onde há irmãos, onde há pessoas que não são crentes, mas que nós devemos interceder para que o Senhor os guarde e os livre desse evento tão grande que está acontecendo lá. E eu li esse artigo que eu achei muito impactante, porque era um rapaz que mora lá e teve que fugir, né? Está rolando aí pelo Face esse artigo. Mas eu achei tão interessante porque esse furacão, ele também revelou o cuidado, né? O cuidado e o potencial de um povo, de um estado, né? Esse da Flórida. Mais de 6 milhões de pessoas foram evacuadas, quase que do dia para a noite, ou da noite para o dia. Isso é tremendo quando a gente pensa. O medo do furacão não fez com que as pessoas saíssem atropelando uns aos outros. Esse rapaz, ele conta que nem mesmo motoqueiros passavam, né, ali entre os carros. Não há isso lá. Cada um, ele saiu de forma organizada daquele lugar, sem desespero. E o governador falou uma coisa muito interessante, uma frase que eu achei muito importante, trazendo para o nosso contexto de igreja. Nós também devemos entender isso espiritualmente, né? Quando ele disse: se você não tem uma notícia, né, eles se publicando, falando na TV, ele disse: se você não tem como sair de casa, seja qual for o motivo, ligue para esse número que está aparecendo na tela, que iremos te salvar. Ainda há tempo. E eu achei isso tremendo, porque isso fala de um cuidado de Deus através dos próprios governantes. Ele disse: liguem para cá, nós vamos ir salvar vocês. Esse cuidado, essa organização, essa potencialidade que a gente viu naquele estado, naquelas pessoas, ela foi revelada lá somente por causa de um furacão que passou por lá. Se não fosse aquele furacão, nós não conheceríamos tudo isso que está acontecendo de bom
que é essa revelação desse cuidado entre as pessoas. E quando eu meditei sobre isso, eu me acheguei a esse texto, quando Deus diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não temas. Uma das coisas mais impactantes que eu vi nesse processo foi uma igreja que se reuniu na praia e olhou em direção ao furacão. Não dá para ver ainda, mas era em direção a ele, esperando antes de ele vir, e cantavam e adoravam ao Senhor ali naquela praia antes de eles rumarem para o norte, né, e fugirem daquele lugar. Quando nós lemos não temas, isso significa que Deus está dizendo que eu vou passar por situações em que eu vou lidar com medo aqui na terra. A gente sempre olha para não temas como uma promessa maravilhosa, e é. Mas essa promessa maravilhosa está dizendo: não tenha medo, porque você vai passar por furacões dentro dessa vida que você está hoje. E eu vou ter que lidar com situações que causam medo na minha vida. Furacões são para bagunçar mesmo a tua vida. Furacões que passam sobre a tua vida, eles têm esse objetivo: bagunçar, tirar a tua vida do normal. Mas nós podemos, em meio a esses furacões, ouvir a Deus. Nós podemos, em meio a esses furacões, ver que Deus vem até nós e Ele diz: não temas. Não temas, porque em meio a tudo isso eu vou organizar a tua vida. Em meio a tudo isso eu vou te mostrar o que eu posso fazer por você. Amém, irmãos? Por isso que os furacões em nossa vida precisam sempre ser entendidos da maneira do céu e não da minha maneira desesperada de ter medo. É por isso que Deus diz: não temas, não temas. Se coloque de pé, irmãos. Você pode, com essa palavra, ter essa confiança de que Deus está contigo. Ele te ajuda, Ele vai sempre estar. E com o seu povo, Ele sempre está aqui para nos abençoar e nos direcionar. E você pode, assim, cumprimentar o seu irmão nessa graça e nessa paz que nós podemos ter em Cristo Jesus. Você já cumprimentou, pode se assentar. Dois avisos, então, a gente precisa dar, né? Um deles, para que a gente possa estar orando pela família e pelo nosso irmão Val, né, que estão lá em São Paulo, que faleceu, a mãe dele, Ana Lúcia Pereira, faleceu hoje pela manhã, que a gente possa estar intercedendo pela família, pelo Val, pela Dani, pelo Léo, que o Senhor alcance o coração. Não há dor tão grande quanto a cura, o bálsamo que Cristo derrama sobre o coração daqueles que amam ao Senhor, né? Então que a gente possa estar intercedendo por eles. Irmãos, próximo domingo era para ser o culto gauchesco, não vai acontecer, tá bom? Vai ser no outro domingo, dia 24, tá bom? Não mais dia 17. A gente tinha colocado no informativo, mas acabou acontecendo algumas alterações. De novo, nosso irmão Egon, diretor da convenção, vai estar conosco por causa da caravana de missões estaduais da convenção.
Então vai vir conosco de novo o grupo Geração Fiel e vai estar nos abençoando aqui com a presença não só do grupo, mas dos missionários que vêm com eles. Vai ser uma bênção. Então, se você deseja, nós estamos, isso é extra, né? Nós não esperávamos isso. Então, se você deseja ofertar para que a gente possa pagar, eles não cobram nada, mas a gente tem que pagar a comida, né? O hotel dos irmãos que vão vir, entre 8 e 10 pessoas, né? A gente vai estar auxiliando eles nisso, né? Dando um bolso, né? Para que eles estejam aqui conosco nesse domingo. Você pode procurar a Priscila no final do culto, né? Ou falar no particular no WhatsApp e conversar com ela. E vai ser uma bênção, né? Que a gente possa ter essa condição de estar cultuando ao Senhor. Então, não nesse domingo, no próximo, né? Nossos irmãos da convenção vão estar aqui nos abençoando. Irmãos, nós estamos encerrando hoje nossos 40 dias de jejum e oração na igreja, mais uma bênção, né? Quando a gente consegue colocar diante de Deus coisas que para nós são quase vícios, que eu vi muita gente aí fazendo jejum de doce, né? De refrigerante, e as pessoas no início quase um piripaque, né? Mas depois acostumou e depois Deus foi ministrando o quanto essas coisas são supérfluas diante da presença de Deus, diante do que o Senhor nos ministra através de um jejum, de uma dedicação à oração. Então, irmãos, eu quero rapidamente, né? Se você tem algum testemunho para contar desses 40 dias de jejum e oração, algo que o Senhor ministrou ao seu coração, né? Se você tem alguma coisa, você tem a oportunidade agora de dar o teu testemunho aqui para a igreja, né? Não tenha medo. Eu vou aguardar então você vir até aqui rapidamente. Se alguém tem alguma coisa para contar desses 40 dias que Deus ministrou ao seu coração, venha. Tem alguém? Ok? Tudo meio com medo? Bom, irmãos, eu sempre participo todo ano, a gente faz os 40 dias, porque para mim sempre é uma bênção. Todo ano eu quero fazer algo diferente, né? Porque, que nem eu dei um testemunho no início da campanha, que no nosso PG tinha 2 mulheres que estavam começando a frequentar a igreja, e elas fizeram jejum daí de cigarro, e depois nunca mais voltaram a fumar, né? Graças a Deus. E eu também assim tento depois aplicar na minha vida de tentar, se isso realmente não me fez falta, tentar diminuir isso na minha vida para ter mais tempo de buscar Deus. Eu não vou falar assim, não tem como não revelar do meu jejum. A gente fez, um dos que eu fiz foi de televisão, que eu assisto bastante televisão e filme, né? Daí 40 dias sem. E como eu também já tinha falado, a gente sempre reclama assim que não tem tempo para nada, né? E agora eu tive tempo, encontrei tempo. Então assim, foi uma bênção. Eu espero a partir de agora assim fazer que a televisão acabe não me usando, mas eu só fazer assim, vou assistir um filme de vez em quando, mas não algo que nem eu fazia antes, assim, todos os dias. E outra coisa que eu também coloquei como propósito na minha vida era acordar de madrugada para estar orando, uns 40 dias. E foi uma bênção. Na minha vida, assim, eu fui muito edificada, espero continuar também. E foi uma luta, mas foi bênção. E tinha vezes, assim, que eu pegava assim a lista da igreja e orava por pessoas assim que estavam afastadas, pelos irmãos, por pessoas que estavam na liderança, orei pelos ministérios e graças a Deus eu tenho visto assim nos PGs testemunhos, pessoas que estão voltando e que eu vejo assim, que é resposta de oração também. As pessoas nem imaginam, mas é resposta de oração. E eu posso falar um pouquinho do PG também. Muitas pessoas no PG se mobilizaram dessa forma e contam das bênçãos, das lutas, mas das bênçãos também desses 40 dias. Então eu também deixo o desafio para quem fez e que não seja só os 40 dias. Então continue, talvez não todos os dias, mas sim uma vez por semana e colocando isso em prática na sua vida, porque é bênção. Amém. Isso aí, sempre Deus ministra algo
profunda em nosso coração. O jejum não é feito para Deus mudar alguma coisa. O jejum é feito para mudar nós mesmos, né? Então isso é que é importante. Mas alguém quer testemunhar a respeito do seu jejum? Light. A paz, irmãos. Comigo é assim, ó, irmãos. Eu não fiz jejum de alguma coisa assim que eu não tivesse alguma coisa, não tem comida, ou bebida, sei lá o que. Mas eu fiz um propósito de orar mais. E vocês não têm noção o que o inimigo não gostou. Vocês não têm noção. O inimigo usou até os vizinhos que eu me dava super bem para achar uma coisa contra mim. Eu contei para umas irmãs, assim, algo assim, fora do normal. Até quando eu falei para a Lu, eu acho que a Lu me disse assim, lá o teu propósito. Tipo, verdade. E assim, outras coisas assim, ó, veio como um furacão na minha vida. Veio como um furacão na minha vida. Mas Deus não me deixou só. Deus assim me deu assim força fora do normal, força extraordinária, que eu consegui vencer e consegui vencer aquele furacão e sobreviver. Isso que é o mais importante. Então, eu agradeço muito a Deus, porque Ele me tocou justamente no que eu precisava fazer esse jejum. Eu precisava orar mais. E eu disse um dia para a Lu, que nós íamos indo para o brechó, eu disse para ela assim, Lu, ontem assim, eu fui tocada assim, durante o dia para mim orar, e quanto mais eu orava, mais eu sentia vontade de orar. Eu tinha vontade de gritar dentro de casa assim, orando. Eu tinha vontade assim de voar. E então é algo assim ó, que eu realmente precisava na minha vida. Eu precisava muito ser tocada e muito ser revestida desse poder para poder vencer os furacões da vida, como o Enéas falou. Então é isso, eu agradeço a Deus por ter me tocado nesse sentido. Bem, irmãos, sempre é bom nós olharmos para aquilo que está precisando ser entregue a partir da nossa vida. E o jejum é o melhor lugar que você faz isso. Você observa aquilo que você precisa entregar a Deus e você fica muito mais sensível à voz do Espírito Santo na tua vida. Quero chamar aqui a Ellen, então, para que a gente tenha um momento como igreja para a gente encerrar esse tempo. Ano que vem a gente faz de novo. Você pode fazer outro propósito com o Senhor. Das paz, queridos, vamos nos colocar em pé então para nós orarmos e entregarmos nesses 40 dias. Oremos então. Senhor, graças te damos, Pai, porque chegamos até aqui, Senhor. Queremos nessa noite depositar mais uma vez diante do teu altar, Senhor, esses 40 dias de jejum, Senhor, de oração, que estivemos na tua presença, Pai. Te agradecemos, Senhor, porque não foram dias muito fáceis para muitas pessoas aqui. Mas sabemos, ó Deus, que foram dias de nos aproximarmos mais e mais de Ti, Senhor. Foram dias, ó Deus, onde nós podemos realmente ver as nossas fraquezas, aquilo, Senhor, que nós precisávamos deixar diante de Ti, aquilo que nós precisávamos, Senhor, confessar. E Te agradecemos, Senhor, porque foi também, Senhor, um dia de... foram dias de privilégio, Senhor, onde nós podemos realmente, Pai, praticar a Tua Palavra, orando, Senhor, pela nossa liderança, Senhor, pelos nossos líderes, Pai. E mais uma vez nessa noite nós queremos depositar, Senhor, todos os nossos governantes, Senhor, diante de Ti, Senhor. O governo local aqui desta cidade, Senhor. O prefeito, Senhor, e todas as autoridades, Deus, que tem, Senhor, o poder de decisão aqui, Senhor. Também, Senhor, do nosso estado, Pai, governador, Senhor, vice-governador e todas as demais autoridades, Deus, deputados, Senhor, secretários, enfim, Senhor, todos aqueles, Pai, que nós mesmos, Senhor, voltamos um dia e colocamos ali, Pai. E também, Senhor, presidente, Pai, deste país, Senhor. Cada um, Senhor, o Senado, Deus, a Câmara, Pai, Federal, nós colocamos tudo diante
diante de Ti, Pai. Assim como oramos, Senhor, nesses 40 dias, nesta noite, Pai, nós queremos, Senhor, apenas, Deus, que as nossas orações permaneçam diante de Ti, Pai. Que o Senhor olhe, Pai. E que esses 40 dias, Senhor, fiquem, Senhor, realmente marcados nas nossas vidas. Que nós não deixamos de orar, Pai, como muitas vezes esquecemos, Pai. Mas que o Teu doce Espírito permaneça tocando em nós, para que cada dia, Senhor, nós venhamos orar não só pelas nossas autoridades, Deus, mas que também, Senhor, sejamos transformados por Ti cada dia mais, Deus. Que também, Senhor, os nossos corações, Senhor, esteja, Deus, o amor por almas, como ali também estava, Senhor, o pedido de intercessão, Deus, por missionários, Deus, pelos indígenas, Pai, por cada etnia, Senhor, ainda não alcançada pelo Teu Evangelho, Pai. Ó Deus, que Teu Espírito Santo toque cada dia mais nossos corações, que nós possamos sentir a dor, Deus, mas também o amor pelas almas que está no Teu coração, Pai. Ó Deus, realmente, como a Natália falou, Senhor, que sejamos chamados, Senhor, a orar nas madrugadas, Pai, a orar, Senhor, em todo o tempo, como diz a Tua palavra, a orar sem cessar, ó Deus, uns pelos outros. Te agradeço, ó Deus, porque também, Pai, nos momentos de luta, Senhor, nós podemos, Senhor, ver que nós somos um corpo. E eu tenho certeza, Pai, que nesse período muitos aqui descobriram, Pai, o que é viver na igreja, Deus. O que é, Senhor, ter irmãos e irmãs também intercedendo uns pelos outros, Pai. Te agradecemos, ó Deus, por esse período, Deus, de jejum e oração. Te louvamos, ó Deus, por termos nos achegado mais e mais a Ti, Deus. E eu te peço, ó Deus, que realmente, Senhor, aquilo que o Senhor nos ensinou nesses dias, nós não esqueçamos, mas que permaneça firme, Deus, em nós, Pai. O Teu propósito, Senhor, que é de intimidade, Deus, e caminhar realmente conosco, Senhor, que nós possamos, Pai, não deixarmos, Senhor, nada disso, Deus, esquecido, Pai, mas que cada dia mais, Deus, toca nos nossos corações e nos faz entender, Senhor, que não foi só os 40 dias, mas é sempre, ó Deus. É assim que eu oro, Pai, nesta noite, juntamente com os meus irmãos, agradecida em nome de Jesus. Amém. Fizemos essa campanha, mas uma lição fica para a igreja. Que Deus quer sim salvar essa nação, mas Ele atende as nossas orações se orarmos, mas é preciso que nós olhemos para o nosso próximo, para onde se está. Que nós oremos pelo nosso povo, que nós demos um testemunho de um cristão que vive no Senhor. Se nós não olharmos para o nosso próximo e investirmos o Evangelho nele, não tomarmos essa decisão e agirmos, não adianta ficar só orando, sentado, esperando Deus fazer tudo sozinho. A forma que Deus escolher é vida na vida, é amar uns aos outros. Essa é a forma que Deus escolheu para alcançar. Que nós nos tornemos praticantes cada vez mais ousados e intensos nisso. Amém?
cristãos que ficam esperando em casa por Deus fazer algo na sua vida, por Deus mover algo no milagre. Você tem a palavra, você tem, Deus te declarou liberto. É você viver uma vida de santidade. Não fique esperando algo acontecer, irmão. Alguém te visitar. Seja um cristão maduro. Ande nos caminhos do Senhor e Ele vai fazer obra na tua vida. Não espere por outro irmão. Deus pede que você transmita o Evangelho. Seja você um dos que fazem, não um dos que esperam, irmãos. Deus nos concedeu isso. Sejamos maduros, caminhemos e vejamos Deus sendo fiel, Deus agindo através das nossas vidas. E ali a glória de Deus, a glória do Senhor estará presente. Filhos que foram salvos, libertações que aconteceram, pessoas que foram libertas de opressão, da desgraça, chuva que atacou, alagou casas. E Deus tem feito várias coisas nos levando à maturidade. Que não sejamos nós um povo que ao chegarmos e nos apresentarmos diante de Deus, e Deus questione você o que fez da sua vida. Fique aí esperando por você, meu Deus. Por você levar até alguém e trazer uma boa. Não sejamos nós assim. Sejamos aqueles que testemunham com ousadia tudo isso que Deus tem feito em nossa casa, em seu corpo, em sua igreja. Amém? Nos levantemos assim diante do Deus, como servos maduros, que adoram o nome de um Deus vivo,
um Deus de majestade.
está. Das vidas
quero sentar ali, Senhor, e ver pessoas testemunharem, Pai, quão grande é o Senhor, Deus. Eu quero ver o Senhor realizar os teus feitos, Senhor, em meio à tua igreja, Pai. Para que haja salvação, Senhor. Para que o teu nome seja glorificado, Deus. Haja temor no coração das pessoas, Senhor, que reconheçam a grandeza. Em nome de Jesus. O Senhor não simplesmente morreu numa cruz para nós, o Senhor venceu a morte, Pai. O Senhor ressuscitou, Pai, venceu a morte. Glorioso és tu, Senhor. E quando o Senhor ressuscitou, Pai, nos deu vida, Pai amado. Deu vida a cada um aqui, Senhor, que não deu nome a nós, Senhor. Que crê que o sangue de Jesus é capaz, Senhor, de nos perdoar de todo o mal, Pai. Não há mal no nosso coração que possa superar, Senhor, o teu poder de nos dar vida. Mas abre os nossos olhos para que não seja tarde e aí não seja possível o perdão, Senhor. Oh Deus, abençoa essas crianças, que elas tenham compreensão disso, Deus. E que a compreensão não venha aqui, Senhor. Os pais não esperem do domingo. Eles sejam, ó Pai, testemunhas teus em casa, Senhor. Os pais ministrem com maturidade, que busquem capacitação no Senhor como pais. Exemplo do Senhor como pais, de pessoas que vivem os teus princípios e dão exemplos. Chegam em casa do trabalho e podem dizer aos seus filhos: filhos, hoje fiz isso porque isso glorifica o nome do Senhor. Assim seja o crescimento deles, vendo a sua obra, Pai, dentro de casa. E o que aqui lhes é transmitido, eles possam assimilar com o que eles veem em casa. Nós te louvamos pelos dízimos, pelas ofertas, ó Pai. E porque as crianças também já vêem essa fidelidade da parte dos seus pais. Te louvamos por isso, Senhor. Amém. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz ao coração de vocês. Eu hoje estou com a voz de quem é baixo, né? Posso cantar no louvor como baixo hoje. Vocês não estranhem, mas é a tosse, a rinite que me pegou. Estava com um pouco de febre hoje, mas estou bem. Graças a Deus vai ser possível servir. E eu lembro que da última vez que eu estive aqui, há uns 3 domingos atrás, nós lemos um texto de Ezequiel 37, falando sobre o Vale dos Ossos Secos, numa mensagem de vitória, de esperança para o povo de Deus. E hoje nós vamos continuar nesse texto e vamos ver a parte 2, que nós não falamos, né? E eu gostaria que você procurasse na sua Bíblia, então, esse texto, Ezequiel 37. E antes da gente ler o texto, eu vou brevemente só fazer uma introdução, porque eu sei que alguns não devem ter estado conosco. Então, só para que fique claro o que nós falamos a respeito de quando estamos no Vale dos Ossos Secos ou nos vales da vida, que é definido como um local de difícil travessia. O vale é um lugar de sofrimento, um lugar de dor. O vale é um lugar onde nós nos deparamos com coisas desordenadas, com ausência de vida. O vale tem uma tendência a nos oprimir, as circunstâncias externas nos oprimem, tendem a sugar as nossas forças. O vale é um lugar onde nós nos deparamos com a nossa impotência muitas vezes, a nossa incapacidade de arrumar uma solução diante dessas coisas. O vale muitas vezes é um lugar que leva o crente ou as pessoas a um desespero. E a gente precisa aprender a conviver com as frustrações das circunstâncias da vida e também com as limitações nossas como seres humanos, como indivíduos. Mas eu lembro de ter dito, para a gente fechar aqui, que o vale, num primeiro momento, ele pode parecer
o terreno que antecede o precipício, ou a sepultura, ou a queda, ou a morte, ou ele pode ser um terreno por onde nós vamos passar glorificando a Deus rumo ao monte do Senhor. E a palavra, eu me lembro que era fazendo, o tema da pregação era fazendo do vale um monte. Então hoje nós vamos estudar aqui um pouco sobre fazendo do vale um monte, parte 2, eu diria então a travessia, que é o momento em que nós vamos peregrinar pelo vale. Quero só ressaltar que, se por um lado o vale pode parecer uma queda, por outro lado foi dito também que o vale é permitido por Deus, inclusive é o próprio Espírito Santo que conduz o profeta ao vale. Me lembro de ter dito que o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto para ser provado. Então, se é permitido pelo Senhor, é porque tem um propósito maior pelo Senhor, que é justamente o propósito de Deus, que as pessoas se deparem com coisas maiores do que elas mesmas, para poderem então encontrarem também as grandezas que Ele tem para os que nele creem. Quero dizer que nós somos desafiados a vivenciar o sobrenatural de Deus enquanto fazemos a travessia do vale. E nós temos duas coisas que podemos fazer, e é nisso que consiste o nosso estudo. Porque a questão não é o vale em si, e a questão também não é você com as suas limitações, ou eu com as minhas limitações, mas é sim com que postura ou com que convicção de fé, você e eu, nós marchamos nesse vale. Porque nós podemos ser levados pelo vale a nos tornarmos inoperantes, infrutíferos, improdutivos ou mortos, tá? Nós podemos ficar pelo caminho andando em círculos e ficar junto com os ossos secos, que é o caminho que leva à sepultura. Ou nós podemos então nos desafiar a descansar em Deus e experimentar as suas grandezas e fazer essa travessia semeando vida e glorificando o seu nome. Eu quero ler com vocês então, vocês que já acharam aí, Ezequiel no capítulo 37, só que eu vou ler desde o versículo 1 para que a gente tenha o texto todo na cabeça. Diz o seguinte: a mão do Senhor estava sobre mim. É Ezequiel escrevendo, tá? A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para outro e pude ver que era enorme o número de ossos do vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Quero fazer uma pausa e dizer que nós lemos até aqui esse texto. Então eu peço para que você abra bem os seus ouvidos, porque a partir de agora nós vamos nos ater hoje aqui. O profeta diz o seguinte: eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse, Deus, né? Profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a esses ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida, e enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor:
venha desde os 4 ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Vamos ficar por aqui. Eu trago hoje uma palavra simples, continuação da palavra de 3 semanas atrás. Quando a gente se depara com o vale, quando o profeta diz assim, você já olhou para os 4 lados da circunstância que você se encontra, seja um problema financeiro, ou repetir uma enfermidade, seja um problema de relacionamento no seu casamento, seja qual for o seu vale, se o seu vale seja ele qual for, quando você tem a visão de que você está no vale, a tendência é o desespero, como foi feita a saudação aqui. Mas Deus diz, não temas. Mas não é tão simples você enxergar o caos no meio de uma situação, você enxergar um terreno onde você diz, olha, se eu pisar aqui é uma mina, eu posso explodir. E pode mesmo, porque é a realidade. Mas o fato é que a palavra de Deus nos traz uma palavra de vitória. Ela nos dá uma direção de como nós devemos seguir e ainda um exemplo de como nós devemos marchar. Com que convicção de fé eu devo me mover na minha circunstância. E aqui, quando Deus pergunta assim, no verso 3, Filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Não é que Deus não saiba se pode ou não, mas é para que quem está no vale perceba que essa situação já não está mais, não é alcançável o resultado, o desfecho disso, a solução não vai vir por conta do ser humano que está no vale, mas é justamente para que nós venhamos a perceber que nós não damos conta disso. O vale é um lugar que a situação foge do nosso alcance. E o profeta, quando ele diz assim, eu respondi, ó soberano Senhor, desculpe, ele está dizendo o seguinte, Senhor, eu devolvo para o Senhor o controle dessa circunstância, porque Deus disse, meu filho, eu te trouxe aqui, eu permiti esse vale e eu tenho um propósito. Eu tenho um propósito com isso. Só que até então, a gente não se percebe. Então Deus diz, tá, você dá conta de resolver isso aí? Justamente para que você então entenda que você ou anda em círculos e fica pelo caminho, ou você então começa a marchar como deve ser feito. E o primeiro ponto de hoje que eu gostaria de compartilhar com vocês é o descanso no vale. No momento que eu, você ou o profeta, a gente devolve o controle da situação para Deus, você está dizendo o seguinte, olha Senhor, eu estou descansando no Senhor. Porque nós cantamos aqui, todo soberano, né? Nós cantamos aquela música que o João cantou, a terceira música aqui. E às vezes a gente diz, Deus é soberano, mas às vezes a gente não crê que Ele é soberano. Quando você diz que Ele é soberano, ou quando você sabe que Ele é soberano, ou quando você lê que Ele é soberano, é uma coisa. Mas quando você se deixa descansar e experimentar a soberania de Deus, é diferente. Tem uma distância entre isso. E o profeta aqui, ele simplesmente descansa e ele diz, só tu sabes. Ele está dizendo, olha, estou por você, Deus, né? O que você me disser eu faço. E ele descansou. E eu vou dizer para vocês que isso já é algo do sobrenatural de Deus. Quando você começa a descansar em Deus, é porque você está dizendo assim, olha, eu creio na soberania do meu Deus. Quando você começa a descansar em Deus, você normalmente vai escutar
a circunstância dizendo o contrário para você, porque o óbvio é o vale, mas a grandeza é o que nós estamos para experimentar a partir desse descanso. E a ordem de Deus é a seguinte: profetize a esses ossos e diga-lhes. Olha só, gente, se nós formos olhar, é uma coisa absurda. De um padrão humano, olha bem. Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor, assim diz o soberano a estes ossos: farei um espírito, tendões, carne e pele, e vocês terão vida. Não parece uma coisa improvável? E saibam que toda vez que você descansar em Deus e você começar a experimentar o sobrenatural, é justamente isso que vai acontecer. Você vai experimentar coisas que não são lógicas, coisas que não são comuns, coisas que não são prováveis, porque senão nós mesmos faríamos. Não é correto? Quando você descansa em Deus, o vale ele deixa de ser um caminho de sofrimento e ele passa a ser um caminho de bênçãos. Essa atitude muda todo o foco da travessia. E veja que, embora o homem seja impotente, insuficiente diante dessas circunstâncias do vale, é propósito de Deus que a gente seja, eu digo eu, você, quem está no vale, o profeta, que nós sejamos ativos no vale. A gente vai depender do poder de Deus. O profeta profetiza e as coisas acontecem por causa do poder de Deus. Mas Deus não precisava do profeta para realizar isso aqui. Ele poderia dizer assim, ó, presta atenção no que eu vou fazer, Ezequiel. Ele poderia dizer isso, fazer isso. Mas não. Deus chama as nossas vidas, que por vezes nós mesmos é que somos um monte de ossos secos. Ou na nossa trajetória de vida cristã nos encontramos com um coração seco, com secura espiritual. Nós nos encontramos às vezes sequíssimos como esses ossos, sem vida em nós mesmos. Mas o propósito de Deus com isso é justamente o contrário, é fazer com que nós experimentemos as suas grandezas e sejamos agentes ativos de semeadura de vida enquanto estivermos no vale. Porque se por um lado é necessário o descanso no vale, em segundo lugar é necessário a obediência no vale. Naamã não foi dito para ele se banhar 7 vezes no rio para se curar da lepra? E ele ficou indignado ainda com isso, que ele tinha que fazer. Normalmente nós vamos perceber que devemos fazer uma coisa que às vezes não é tão lógica. Às vezes nós vamos ter que descansar mesmo, esperar um sobrenatural. Mas nós precisamos descansar e obedecer. Porque quando você resolve descansar em Deus e obedecer ao Senhor, coisas acontecem. Aqui quando diz no verso 7, portanto profetizei como me foi ordenado, o profeta está dizendo, eu obedeci. Primeiro eu descansei do soberano. Eu disse, ó soberano Senhor, só tu sabes, eu descansei. Em segundo ele está dizendo, eu te obedeci. Eu obedeci ao Senhor. E eu disse a profecia. Ele declarou a vontade de Deus, que era reviver os ossos secos. Muitas vezes nós somos chamados a profetizar o impossível, o não óbvio, o menos provável. E eu quero dizer para vocês que essa travessia no vale, como disse da outra vez, é um rompimento em fé. E muitas vezes é um exercício de rasgar carne nossa, que estamos nessa travessia do caminho estreito. Existem coisas que pelo menos para mim, quando eu não era crente em Jesus, que eram sequidão na minha vida e que eu não tinha como acreditar mesmo. Alguns já sabem disso, mas eu nunca acreditei
que fosse possível um homem viver com uma mulher uma vida inteira e viver feliz. Eu disse assim, isso é impossível. Ser fiel, então, é uma coisa muito menos possível. Era o que eu pensava na época. E se você olhar para a sociedade hoje, para esse vale aí dos relacionamentos, o que você vai mais ver é um casamento sendo banalizado, transformado num contrato, onde as pessoas vão dizer que você tem direito de buscar alguma coisa melhor, você tem direito de ser feliz, não tem? Você é uma boa pessoa, né? Tão boa que Jesus veio morrer por mim, né? Mas o fato, amados, é que hoje eu experimento bênçãos. Às vezes meu casamento tem períodos que são difíceis, mas sempre tem uma bênção. E o consolo de Deus, a bênção divina, é uma grandeza que não se explica. Porque é só se eu tirasse o meu coração e colocasse dentro de vocês, para vocês entenderem o que é. Deus me mostrou coisas que eu duvidava, que eu tirava de pé junto, que não poderiam ser possíveis. Aí tem outras coisas, como a criação do filho, a gente tinha aquele controle. A primeira vez que eu vi uma criança maltratando o meu filho, me deu um desespero, eu disse, Cruz, o que é isso? Mas a gente não tem controle. E o que eu posso fazer é ensinar os princípios de Deus, talvez ensinar como ele se portar, mas ele vai ter que aprender a se virar, o vale dos ossos dele. O fato é que os nossos vales, eles têm nomes. Eles têm nomes. E eu quero chamar a atenção porque o profeta ele diz assim, ó, ossos secos, assim diz o Senhor. O seu pecado tem um nome. A sua dificuldade financeira tem um nome. Ou ela é, sei lá, uma compulsão de compras, ou ela é uma desorganização nas compras. E olha, quando eu falo descansar em Deus, não é ser irresponsável, né? Não é você ganhar 2 mil e gastar 3. Eu estou falando de descansar em Deus de uma maneira prudente. Lembrando que Deus faz o sobrenatural, mas nós somos agentes ativos. Então nós precisamos também nos organizar. E às vezes vai rasgar a nossa carne. Porque não é fácil. Quando você tem um padrão de vida, às vezes você tem que se adequar. Às vezes não é fácil você querer uma coisa que você não pode ter. Isso também está nos relacionamentos. Então, nós somos desafiados a rasgar a nossa carne em obediência ao Senhor. Romper em fé. Vocês querem um milagre tremendo? Perdoe alguém que te ofendeu. Olha, amados, tem gente que traz por anos um peso arrastado nos pés, na família, entre irmãos, sei lá com quem, vizinho, colega do trabalho. E vou dizer para vocês uma experiência de alguém que já perdoou alguém. Isso sim dói. Eu me lembro que eu disse que os vales eram um terreno propício para o crescimento, e eu disse, crescer dói. E a Gisele, esposa do pastor Edilson, no final do culto, veio falar para mim, Gisele, e não crescer dói mais ainda. E é verdade, porque não crescer dói mais ainda. Ouvir a voz de Deus, ou obedecer a voz de Deus, vai fazer o contrário do que ouvir o som do vale, do que ver a circunstância por ela só. Lembra que eu falei que o desânimo da outra vez era um agente assim, que poderia também fazer com que a gente morresse no caminho? Pois eu vou dizer para vocês que eu ouvi uma pregação onde ele falou sobre ânimo, o pastor falou sobre ânimo e ele citou Elias. Gente, Elias foi o profeta que se debruçou sobre o filho da viúva e Deus o ressuscitou. Olha o que ele experimentou. Elias fez milagres e prodígios em nome de Deus. E depois de ele ter feito aquele grande prodígio, que foi restabelecer o altar do Senhor, onde ele desbancou os profetas de Baal diante do povo, de toda a nação. Imagina o Brasil aqui, e nós botando o sincretismo religioso abaixo e exaltando o nome do Senhor. Elias era um profeta
que viveu num tempo de perseguição no vale da sombra da morte, porque Jezabel mandava matar os profetas de Deus. Jesus ainda não tinha Deus. Jezabel mandava perseguição, e quando ele desbancou os profetas, qual foi a palavra que chegou para ele? Amanhã tu vai morrer também. Tão certo como aconteceu com os profetas, vai acontecer contigo. E sabe o que é mais intrigante? O pastor que eu estava ouvindo falou assim, isso é um recado que entregaram para ele. Ele se apegou ao ouvido da circunstância, ele ouviu, e mesmo experimentando coisas tão grandes, ele estava num momento onde ele se abalou tanto, que ele se desesperou tanto, se desesperançou a tempo de deixar o seu ajudante e orar a Deus pedindo para morrer. Ele disse, já basta, Senhor, não sou melhor do que meus pais, portanto tira-me a vida. Não estou desmerecendo Elias, longe de mim, mas estou dizendo que nós podemos aprender com isso também. A não dar ouvidos às circunstâncias, mas a darmos ouvidos à voz de Deus. É isso que eu estou dizendo. E quando o profeta obedece a Deus e o sobrenatural se manifesta, você já não escuta o som do vale ou as circunstâncias, mas o que diz aqui é o seguinte: houve um barulho, um som de chocalho. O que está dizendo esse texto para nós? O impossível de Deus começa a acontecer. Você que não conseguia ser fiel, você consegue. E não faz isso com dificuldade, faz com alegria. Você que não acreditava que morar aqui, viver com sua esposa a vida inteira, e lá se dão 11 anos que estamos juntos, é uma bênção. Você que acha que não poderia perdoar alguém, vamos dizer, esse é um desafio e tanto. Eu demorei 2 anos orando contra a minha vontade, quando eu entendi que eu deveria perdoar, mas eu não queria. Mas é possível. E eu vou dizer para vocês, amados, esse crescimento doeu pra caramba, mas me doía muito mais antes, pode ter certeza. O som do chocalho é o princípio do sobrenatural acontecendo. É o começo de uma organização, pois aqui diz que ossos se juntaram, osso com osso. Quem está com o vale das contas começa a planilhar seus gastos, começa a cortar. Quem está no vale da falta de santidade, ele vai dizer assim, olha, o meu osso seco é esse, o meu pecado é esse, eu vou colocar diante de Deus e vai ser diferente, porque isso eu não consigo, mas Deus é soberano sobre a minha vida e eu quero ter vida com abundância que Cristo me promete. E eu quero fazer um parênteses, porque na outra Bíblia que eu tenho em casa, que é uma Thompson, Almeida Contemporânea, no verso 7, quando fala osso com osso, ela vai dizer assim, cada osso ao seu osso. Tem um lugar estabelecido para cada coisa, é uma ordem. Se o vale às vezes nos deixa desordenado, o sobrenatural de Deus começa a ordenar, a organizar as coisas. Começa um início de um caminho, de uma marcha. E eu vou dizer para vocês, amados, que o corpo de Cristo às vezes é um osso seco. Nós precisamos, cada um com seus dons, como Efésios fala, servir a Deus num corpo posicionado com juntas e medulas e marchar nesse vale de ossos secos que é o mundo, semeando vidas. Esse é o nosso trabalho. E antes de eu falar mais sobre isso, para fazer o fechamento, o terceiro ponto é a fé no vale. Para que você descanse no vale e obedeça no vale, você precisa ter uma fé compatível a você fazer essas coisas. É necessário você ter fé na travessia do vale. Andar por fé e não por vista é uma das dicas que a Bíblia nos dá. Se você olhar para as coisas grandes que Deus já fez, ou se você é novo na fé, ou está chegando na igreja hoje, mas você vai conversar com pessoas ou sabe de alguém que experimentou grandes coisas, grandes transformações através do poder de Deus, saiba que esse mesmo poder, ele está à sua disposição também. Você só precisa descansar, obedecer e crer.
marchar com convicção de fé, crendo de que esse vale é só mais uma circunstância, de que nada vai te tirar da presença do Pai, nada vai tirar a sua paz, nada vai abalar a sua fé. E eu não estou falando isso porque eu sou um ignorante, um fanático religioso, eu estou falando porque eu sou um ser humano com dificuldades, com minhas falhas, e eu experimento constantemente Deus me suprindo, me levando além. E talvez para você não seja nada o que Ele faz na minha vida, talvez você tenha uma condição melhor do que a minha, mas eu sei como que eu vivo e venço os meus dias. Eu sei como, e eu sei que às vezes eu não tenho como. Eu sei que eu venço no braço de Deus. Descansar e obedecer e o exercer da fé são fatores que estão interligados. A partir de então, os ossos secos transformam-se em um exército enorme. Veja bem, existe um valor e um poder. Primeiro, porque todo aquele que hoje, aqui dentro, adora o Senhor Jesus, um dia já esteve morto. Você já foi osso seco, que nem eu. Existe um valor nisso. Agora, quando nós então entendemos ou assumimos essa postura no corpo de Cristo, nós vamos manifestar um poder. Esse manifestar da glória como corpo, como igreja, em serviço. E eu quero ler com os irmãos o Salmo 84, versos 5 e 6, onde fala e menciona sobre um outro vale, que é o Vale de Baca. Perdão, amados, é Salmo 84. Salmo 84, verso 4 e 5, diz assim: como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar. Como são felizes os que em ti encontram sua força, e os que são peregrinos de coração. No verso 6 diz assim: ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes, e a chuva de outono também o enchem de cisternas. O que está dizendo isso aqui, amado? Que mesmo que você passe por um deserto, por um vale seco, se você conseguir encontrar, descansar e experimentar a força de Deus, você vai ver que esse Deus faz jorrar a água da vida da onde não tem, pois Ele é o autor da vida. Mas isso é uma coisa que talvez seja uma utopia para muitos. Parece improvável para muitos. Mas eu sei que para muitos aqui isso já é realidade, e talvez muitos aqui já tenham experimentado isso e hoje sabem que isso é verdade, mas que a fé já não deixa você bater o pé em marcha tão forte. Talvez as circunstâncias do seu vale tenham minado sua fé. Eu quero dizer que nós não temos controle de muita coisa, mas o soberano, o Altíssimo, Ele tem o domínio de todas as coisas, com amor, com sustento, com graça. E eu quero dizer para vocês que no primeiro momento é um choque o vale, e segundo, a convicção de fé com que eu marcho é uma condição para você não ficar no vale. Muitos começam a marcha naquela fé convicta. Lá no meio já começa a escurecer, começa a fazer uma volta e voltar para o início. Nós não somos desafiados
a passar por esse monte glorificando a Deus e vencê-lo segundo o seu poder. Agora, para encerrar, eu gostaria que nós tivéssemos um momento de ministração aqui, se possível. Eu gostaria que você pensasse na sua vida, você que escutou os dois textos, você que escutou hoje, não sei se faz muito sentido quem escutou só o de hoje. Eu tentei resumir da outra vez também. É muita informação, muito conteúdo. Mas eu quero ler aqui, no final desse texto, antes de encerrar, a partir do verso 11, que Deus diz assim, Ezequiel escreve que Deus disse: então ele me disse, filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem, nossos ossos se secaram e a nossa esperança desvaneceu-se. Fomos exterminados. Por isso profetize e diga-lhes, assim diz o soberano, o Senhor: ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porém o meu Espírito, agora escrito com letra maiúscula, que é o Espírito Santo, porém o meu Espírito em vocês, e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. O que esse texto está nos dizendo, amados? Aquilo que está em Eclesiastes 3, que fala que existe tempo para cada propósito, que Deus nos dê esse discernimento para entendermos os tempos do nosso vale. No primeiro momento você se depara com o choque do vale, uma montoeira, um amontoado de ossos sem vida, um lugar sem esperança. Você diz, daqui não sai nada bom. Num segundo momento você entende que Deus está com você, tem um propósito maior e te dá uma ordem. Você descansa e você obedece e você começa a marchar. E então começam os ossos a se juntarem, mas eles ainda estão deitados. Diz a palavra, ainda não havia espírito neles, era uma carcaça, sei lá, um corpo sem vida, que já tinha pele, tendões. Depois vem o sopro da vida, e então já é um exército enorme. Então existe um poder e um valor. Mas a coisa não para por aqui. Nós somos igrejas, amados, nós somos igreja. E ali fora tem uma montoeira de ossos secos. A gente acaba às vezes esquecendo que nós somos chamados a profetizar vida, que é a palavra de Deus, que é a mensagem da cruz. Eu orei essa semana e disse, Senhor, que minha vida seja usada. Depois eu disse, mas na loucura que eu ando comendo, só se eu fosse um pregador de flash, porque não dá para fazer assim. E aí eu tive que me conter, eu vou ter que fazer diferente essa semana. Eu vou ter que andar um pouco mais sensível para as circunstâncias do vale. Eu vou ter que enxergar mais a dor do outro. Talvez a nossa oração essa noite seja o que foi dito antes aqui. Precisamos que Deus coloque amor em nós, amor por Ele mesmo, gratidão pela cruz, amor por aquele que tem uma vida a qual nós tínhamos antes de Jesus. E eu gostaria que você baixasse a sua fronte e pensasse nisso enquanto oramos aqui. Pai, o Senhor é soberano sobre as nossas vidas, Deus. E eu te agradeço por todo o ensinamento pelo qual eu venho vivendo, Senhor. Por aquilo que o Senhor vem me ensinando, entre acertos e fracassos. E eu quero, Deus, junto dessa igreja, que são os meus irmãos, aqui nesse lugar onde o Senhor me abençoa por meio das vidas, nesse lugar, Senhor, onde muitas vezes desse púlpito eu sou alimentado, Senhor. Eu sou ministrado com poder, Deus. Eu sou constrangido muitas vezes. Eu quero junto desta igreja, Senhor,
suplicar a Ti o Teu amor, o amor genuíno vindo do Teu Espírito Santo, Deus, o amor pelo Teu reino, o amor pela Tua pessoa, o amor, Senhor Deus, pelos Teus perdidos que estão ali sedentos, batendo cabeça, Senhor Deus, com angústia, doendo, sofrendo porque não estão crescendo, Pai, aprisionados, eu diria, numa dor. Que o Senhor nos permita ser uma igreja que manifeste o Teu reino, Pai. Que essa travessia, Senhor, nós venhamos a fazer glorificando o Teu nome, semeando vida e esperança, Senhor, nesse vale de trevas. Nós estamos cantando Maranata, vem Senhor Jesus, mas livra-nos de nos encontrarmos com café e frios, ó Deus. Livra-nos, Senhor. Antes nos encontremos, Deus, convictos em marcha, atuante em serviço, Senhor. Rico em graça, Senhor, a estender aos que precisam, Deus. Eu oro e te agradeço, Pai, em nome de Jesus.
andemos nesse vale, confiados na força do Senhor, e não na nossa força. Que possamos, em nome de Jesus, nos guardar e entender, Pai, que o Senhor tem fôlego de vida para nós. Que nós possamos nos render, Senhor, ao teu nome, dia após dia, Senhor. Muitas coisas ainda são ossos secos em nossas vidas. Nós temos a plena convicção de que dependemos do Senhor para restaurar tudo em nós, para que nós alcancemos a estatura de Cristo, como a tua palavra nos diz, que os teus dons e ministérios dentro da tua igreja querem proporcionar isso. Para que andemos, Senhor, como um exército vivo e não apenas um exército de ossos. E assim, Senhor, nós te agradecemos por esta palavra e por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, que nos mostram os ossos secos que ainda habitam em nós. E nós podemos dessa maneira entregar tudo diante do Senhor, dia após dia reconhecer que dependemos exclusivamente do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. A palavra do Senhor, ela nunca volta vazia, ela nos chama a uma resposta. Que você possa meditar em tudo isso e reconhecer que Cristo está esperando algo da sua parte. E eu sempre lembro, enquanto o Gessé falava, eu lembro de um cântico muito antigo. Quando eu comecei a tocar no Ministério de Louvor, ainda adolescente, eu lembro dessa música quando ela me marcava. O início dela diz assim: cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. O vale vai fazer isso na sua vida. É Deus te dando chances todos os dias. E eu sei que todos nós passamos por vales, como aqui o Gessé nos falou. Tem coisas para a gente crescer. Por isso que Deus nos coloca nesse lugar. Amém, irmãos? Se coloquem de pé, nós vamos orar mais uma vez. Queremos agradecer a presença de todos. Também agradecer a presença da Juliana e Jane, que estão aqui. Bênção ter vocês aqui no nosso meio, sejam bem-vindas. Neide, que veio Iris, Deus abençoe a tua vida. Sempre vai estar aberto as portas aqui, que seja a família do Senhor ministrando nas suas vidas, né? A Ela que veio com o Mateus também, Deus abençoe a sua presença aqui. Charles e Sandré, que Deus abençoe a vida de vocês, que possam estar sempre conosco quando tiverem a oportunidade. Que Deus possa abençoar a nossa vida, a nossa semana. E por isso nós queremos orar também mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer porque o teu amor ele se revela em nós. Por tudo que o Senhor faz, por tudo que o Senhor nos dá, por esse culto maravilhoso onde podemos adorar o teu nome e ser ministrados pelo teu Santo Espírito. Isso é o amor de Deus Pai sobre as nossas vidas. Obrigado pela graça de Jesus Cristo que nos salvou e que nos salva todos os dias de nós mesmos, e por essa comunhão que podemos viver através do Santo Espírito que habita em nós. Nós queremos, como igreja, te agradecer e pedir que durante essa semana o Senhor continue a ministrar nos nossos corações. E é assim que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Bem, irmãos, dê um abraço no seu irmão, na paz e até semana que vem.